que está lá no livro de Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 30 e verso de número 32. Hebreus capítulo 11, verso de número 32. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Hebreus capítulo 11, verso de número 32. Aí na sua casa, você também deve abrir a Bíblia, Hebreus capítulo 11, verso 32, e reúna a sua família aí, para que a gente possa estar compartilhando a palavra na sua casa também, e você possa com a sua família estar ministrando a palavra aos seus filhos, à sua família, à sua casa. Amém? Quantos encontraram Hebreus? Diga amém. Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 32. Diz assim a palavra do Senhor: E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga os exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas e pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém? Ore por mim para que o Espírito do Senhor use a minha vida nessa noite como instrumento da sua bondade, da sua graça e misericórdia. Espírito Santo, essa é a tua poderosa e bendita palavra que nós acabamos de ler. Pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração poderosamente e que pela tua bendita e poderosa palavra, Senhor, nós sejamos ministrados, edificados e que o Senhor possa falar poderosamente ao nosso coração, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor. Esse texto, Hebreus capítulo de número 11, é o texto que fala sobre os heróis da fé. Homens de Deus do passado, homens de Deus do Antigo Testamento, que se encontram aqui naquilo que nós chamamos de a galeria dos heróis da fé. E é interessante porque esse texto que nós lemos, especificamente esse texto, fazendo um grande resumão, o apóstolo que escreveu esse texto, eu acredito particularmente que foi o apóstolo Paulo, mas existem pessoas que creem que foi Apolo e outros mais, mas eu particularmente creio que foi escrito pelo apóstolo Paulo, o texto de Hebreus, a carta, a epístola de Hebreus. E nesse texto aqui então que nós acabamos de ler, nós temos o grande resumo, o grande resumão desses heróis da fé.
E ele faz um resumo porque ele diz assim, olha, não dá para falar de tudo, de todos os homens da fé, do passado, de todos os heróis da fé, de tudo que eles alcançaram por meio da sua fé, e nem dá para falar de todos, nem temos tempo suficiente para falar de todos. E ele cita mais alguns e faz um resumo das coisas que eles experimentaram por meio da fé. Mas existem duas coisas bem delimitadas aqui nesse texto. A primeira delas são as coisas que eles conquistaram, que eles obtiveram, que eles alcançaram e galgaram por meio da sua fé, enquanto estavam aqui na terra. Mas a outra é o nível de resistência em meio às provações. A outra metade diz que alguns, por meio da sua fé, resistiram provações, resistiram ataques, resistiram perseguições, resistiram escárnios, resistiram blasfêmias, resistiram à morte e a fio de espada, foram torturados, resistiram à tortura. Então, por um lado, nós temos aqueles que por meio da sua fé galgaram novos níveis, alcançaram coisas extraordinárias. Por outro lado, nós temos aqueles que tiveram uma fé firme, que mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às provações, mesmo em meio às lutas, eles não negaram o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eles não negaram o nome do Senhor. E isso é bem interessante, mesmo diante daquela situação em que a Bíblia nos fala da igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, o Senhor diz assim: tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Mesmo sofrendo perseguição, mesmo sofrendo escárnio, mesmo correndo o risco de morrer, eles não negaram o nome do Senhor e eles não abdicaram da sua fé. Então nós temos aqui dois quadros: o quadro daqueles que alcançaram, enquanto estiveram aqui na terra, coisas sobrenaturais por meio da sua fé no Senhor, e daqueles que resistiram por meio da fé até o fim, sabendo que o Senhor tinha coisas superiores, coisas maiores e extraordinárias para eles. Diga amém, diga glória a Deus. Amém? Diga glória a Deus na sua casa, diga aleluia. Então, queridos, olha só, o texto diz algumas coisas, né? Verso 36 começa dizendo: os quais por meio da fé subjugaram reinos. Eles venceram por meio da fé reinos inimigos, governos inimigos, reinos que eram inimigos de Israel. Por meio da fé eles praticaram a justiça. Foram pessoas abençoadoras, que experimentaram a justiça de Deus em suas vidas e colocaram essa justiça em prática na vida diária, no convívio diário, nos relacionamentos diários, por meio da fé. Pela fé obtiveram promessas. Olha, eu vou entrar daqui a pouco, porque lá no finalzinho diz que alguns deles não obtiveram a promessa. Vamos ver o que isso significa, porque a Bíblia ela não se contradiz. Mas pela fé eles obtiveram as promessas. Tudo aquilo que Deus havia lhes prometido para aquela geração, aqueles que creram, receberam. Aqueles que creram, experimentaram aqueles cumprimentos daquelas promessas de Deus feito a eles. Então, pela fé, eles alcançaram a promessa. Diga para você, não dá para dizer, mas diga assim: pela fé, eu alcanço as promessas que Deus me fez. Amém? Pela fé eu alcanço as promessas que Deus me fez. Então pela fé nós alcançamos as promessas. E há muitas promessas de Deus para a minha vida e para a sua vida. Amém? Diga para o seu irmão, diga para você mesmo, diga bem alto. Diga assim: eu alcanço as promessas por meio da fé em Cristo. Amém? Eu alcanço as promessas por meio da fé em Cristo. Então, são muitas as promessas de Deus para nós. Promessas de salvação, promessas de perdão, promessas de comunhão com Deus, promessas de intimidade profunda com o Espírito Santo, promessas de um relacionamento pessoal com Ele, promessas da sua companhia constante conosco. Ele diz na sua palavra: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Promessas de que eles estariam conosco todos os dias da nossa vida. Ele diz na sua palavra: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então são muitas as promessas de Deus para a nossa vida, de paz. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Promessas de provisão da parte de Deus para a nossa vida. Então são muitas as promessas de Deus para mim e para você.
E todas essas promessas nós alcançamos por meio da fé, e o texto diz que os heróis da fé alcançaram as promessas por meio da fé. Por meio da fé fecharam a boca de leões. Nós temos o quadro claro aí de Daniel na cova dos leões, e a Bíblia diz que Deus não permitiu que os leões o devorassem. Por meio da fé, a boca dos leões foram fechadas. E sabe o que acontece, queridos? A Bíblia fala que o inimigo é um falso leão, que anda rugindo buscando a quem possa devorar, a quem possa tragar. Mas por meio da nossa fé em Cristo Jesus, a boca desse falso leão é fechada. Amém? Porque ele não tem nenhum poder na minha vida e na sua vida. Não tem nenhum poder sobre nós, sobre o nosso verdadeiro eu, sobre nossa verdadeira pessoa. Ele não tem nenhum poder. Como eu disse, já disse em outros momentos, o máximo que o inimigo, usando circunstâncias e pessoas más, pode fazer é ferir o nosso corpo. É o máximo. Não é verdade? Mas ele não pode tocar no nosso verdadeiro eu, o nosso espírito, a nossa alma. Ele não pode. A Bíblia diz isso. Aquele que nasceu de Deus, o diabo não lhe toca. Essa é uma verdade bíblica. Então o máximo que ele pode é afligir sobre o nosso corpo, como fez com Jó. Ele pediu autorização a Deus para tocar em Jó, para provar a fé de Jó, e tocou no corpo. Tocou no corpo de Jó. Mas ele não podia fazer nada em relação ao espírito de Jó. Tanto é assim que Deus diz na sua palavra: não temam aqueles que no máximo podem matar o corpo de vocês e nada mais pode fazer com a vossa alma. Temei antes aquele que é poderoso para depois de matar o corpo lançar a alma no inferno. Então o que a Bíblia está nos dizendo? Esse falso leão, ele tem a sua boca fechada para nós que cremos no Senhor Jesus Cristo. Por meio da fé, a boca desse falso leão é fechada. Extinguir a violência do fogo. Aí nós temos a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, que entraram no fogo, e a Bíblia diz que Deus os preservou ali naquele lugar. Deus os preservou. E quantas vezes nós temos essa promessa também em Isaías, né? Quando passares pelas águas, elas não te submergerão. Quando passares pelo fogo, eles não te queimarão, nem as suas chamas arderão em ti. Uma promessa de que mesmo no fogo das provações, a nossa vida de fé, ela não será deteriorada, a nossa vida de fé não será consumida. A nossa vida em Deus passa pelo teste do fogo. A nossa vida em Deus passa pelo teste do fogo. Amém? E a Bíblia diz que alguns serão salvos como pelo fogo, né? Por um triz passa pelo fogo, mas eles as suas vidas não se queimarão. Ainda que alguns terão as suas obras queimadas, mas a sua vida não se queimará. Então isso é poderoso demais. O texto continua dizendo que da fraqueza tiraram força, escaparam a fio da espada, fala de guerra, e da fraqueza tiraram força. Pela fé, da fraqueza tiraram força. Sabe, queridos, existem momentos na nossa vida que nós nos sentimos, do ponto de vista humano, fracos. O apóstolo Paulo se sentiu assim. Capítulo 12 de 2 Coríntios, ele diz que Deus havia permitido um espinho na sua carne, por causa das grandiosas revelações que ele havia recebido da parte do Senhor. E o texto diz assim: olha, eu orei 3 vezes para que Deus afastasse de mim, 3 vezes, e o Senhor disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aí ele diz: agora eu tenho prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas perseguições, porque quando estou fraco, aí é que estou forte. Por que ele diz isso? Parece uma contradição. Quando estou fraco, aí que estou forte. Ele está nos ensinando nesse texto, queridos, que na nossa fraqueza humana é o momento que nós mais experimentamos a força de Deus em nós. É na nossa fraqueza humana que mais experimentamos a força de Deus em nós. É quando nos sentimos mais limitados, é quando nos sentimos mais impotentes diante de situações, diante de circunstâncias, de provações, de dor, de luto.
é que nós experimentamos a maior força de Deus. A maior força de Deus. Amém, queridos? Todos nós estamos passando com um grande momento de luta nesse instante. Tanto a nível mundial, nacional, e agora mais recentemente a nível de igreja local, quando o Senhor toma para si o nosso irmão querido, o nosso irmão Cleito, e o nosso coração fica consternado, doído, diante da saudade, diante da lembrança, mas é no momento de maior fraqueza, de maior limitação nossa, de maior impotência nossa diante das circunstâncias da vida, é que Deus aperfeiçoa o seu poder em nós. Deus aperfeiçoa o seu poder na nossa fraqueza. Por quê, queridos? No nosso momento de fraqueza, no nosso momento de adversidade, no nosso momento de limitação extrema, nós nos sentimos ainda mais dependentes de Deus, dependente da sua graça, dependente da sua força, dependente do seu amor, dependente do seu poder, e por estarmos mais dependentes dele, é que nós somos fortalecidos. Quantas vezes eu fui diante do Senhor, com o coração totalmente quebrado, totalmente humilhado na presença de Deus, diante de situações, circunstâncias que me afligiam ao extremo, e ali na presença do Senhor, me humilhando diante dele, senti o seu poder me revigorando, me renovando, me sustentando, me fortalecendo. Senti a sua presença, senti a sua companhia, senti o seu abraço, senti o calor da sua presença, senti ele falando comigo, que estava comigo naquele momento, que estava passando no vale comigo, e isso me fortaleceu ainda mais, e essa experiência me deixou ainda mais forte. Então a Bíblia diz que os heróis da fé, por meio da fé, na fraqueza encontraram força. Na fraqueza encontraram força. Por meio da fé, na fraqueza encontraram força. Então nós precisamos crer nisso, queridos. Por meio da fé, nós encontramos força na nossa fraqueza humana, a força do nosso Deus. Diga glória a Jesus. E ele diz mais: fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Deus está adestrando as suas mãos para a batalha. Deus está adestrando as suas mãos para a guerra. Nós estamos em uma guerra espiritual, nós estamos em um campo de batalha, nós não podemos esquecer disso um momento sequer, queridos. Nós não podemos esquecer disso um só momento, nós estamos em uma guerra espiritual. E a Bíblia deixa bem claro que a nossa luta, escute isso, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nós não estamos brigando com seres humanos, nós estamos lutando com as trevas, e as armas da nossa luz, da nossa luta, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5, as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas e procedentes de Deus, para a destruição de fortalezas, sofismas e toda altivez que se levanta sobre o conhecimento de Deus. Ou seja, nós estamos lutando uma guerra espiritual, nós estamos numa guerra espiritual, e Deus nos deu armas espirituais para vencermos e para militarmos em uma guerra espiritual. Em uma guerra espiritual não se usa armas carnais, em uma guerra espiritual não se usa armas humanas, em uma guerra espiritual se usa armas espirituais. E a Bíblia nos fala lá em Efésios, capítulo de número 6, do verso 10 até o verso 18, sobre as armas da nossa guerra. No demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes no dia mau, e depois de haver desvencido tudo, permanecer inabalável. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades e forças espirituais da maldade nos lugares celestiais.
E aí no verso 14 diante, vai falando das armas. Cingir os nossos lombos com a verdade, então verdade é uma arma de guerra. Diga comigo, verdade é uma arma de guerra. O cinturão da justiça, a justiça de Deus em Cristo para nós, é uma arma de guerra, entender que nós somos justificados. Ninguém pode vencer uma guerra espiritual se não ter sido justificado em Deus, se não estiver usando couraça da justiça, se não tiver sido justificado pela sua fé em Deus. Ninguém pode ser vencedor e triunfante sobre uma guerra espiritual se não for justificado. É por isso que o apóstolo fala assim, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Porque quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Então é quando se é justificado pela fé que nós nos revestimos da armadura espiritual. Couraça da justiça, cinturão da verdade, calçando os pés na preparação do evangelho da paz. O evangelho, o evangelismo, a proclamação do evangelho é uma arma de ataque, porque quando nós começamos a pregar o evangelho, nós iremos até o território do inimigo e tomamos e saqueamos o território do nosso inimigo, que são as almas. Nós saqueamos para o reino de Deus, nós tomamos esse despojo de guerra. Toda guerra tem o seu despojo, queridos. E um dos despojos da guerra espiritual é almas conquistadas para o reino de Deus. O maior despojo da nossa guerra espiritual, o maior despojo da nossa batalha espiritual é ver muitas almas sendo conquistadas para o reino de Deus. Diga aleluia. Nesse período, queridos, já foram mais de 7 pessoas que eu ganhei para Jesus. Nesse período. Segunda-feira, teve mais uma pessoa que eu ganhei para Jesus, um jovem, de 19 anos. Estou ganhando pessoas aqui fora da cidade. Então, o nosso despojo de guerra é almas. Mas eu quero dizer que, outra coisa, queridos, para vocês, nós estamos numa batalha, nós estamos nessa guerra, e a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, escute isso, você que está em casa, Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo de guerra e tempo de paz. Nós estamos em um tempo de guerra espiritual. Claro que todo momento estamos em guerra espiritual, mas esse tempo é mais intenso. Mas esse tempo vai passar. E quando a gente vencer essa guerra, quando nós vencermos esta guerra, nós teremos direito aos despojos dessa guerra. Escute isso, quando nós vencermos esta guerra, nós teremos direito aos despojos desta guerra. Você recebe isso? Diga amém. Nós teremos direito aos despojos dessa guerra. Aleluia. Teremos direito aos despojos dessa guerra. Então, Deus nos deu armas espirituais. Deus nos deu armas espirituais para vencermos essa luta, para vencermos essa guerra espiritual. Diga glória a Deus. E o texto diz, puseram em fuga os exércitos estrangeiros, nós poremos em fuga o exército do inimigo. A Bíblia diz que por um caminho ele sairá contra nós, mas por 7 caminhos ele fugirá da nossa presença. Esse é o sinal da bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida. Por 7 caminhos eles fugirão da nossa presença. Diga aleluia, diga glória a Deus. E o texto diz mais. Agora, a partir do versículo de número 36, aí nós temos agora aqueles que, pela fé, resistiram até o fim, apesar das circunstâncias extremamente adversas. E ele começa com a palavra outros. Ele diz, outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados. Você já foi apedrejado? Literalmente, por causa da sua fé? Quem aqui já recebeu pedradas literais? Alguém pegar pedras e jogar em você porque você é servo de Deus? Ainda não, né? Espero que nós não sejamos. Mas esses homens foram apedrejados.
provados. O texto diz que alguns deles foram cerrados ao meio, foram mortos ao fio da espada. Outros andaram peregrinos como mendigos pelos antros da terra, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. E o texto, sabe o que o texto diz? No verso 38, homens dos quais o mundo não era digno. Existem muitos homens de Deus que o mundo não é digno deles. Existem muitos, quando eu digo homem em termo genérico, homem e mulher, existem muitas pessoas de Deus que o mundo não é digno deles. E o texto diz isso aqui em Hebreus, homens dos quais o mundo não era digno. E continua, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Estes homens aqui, que o apóstolo começa essa outra seção, a partir do versículo 36, dizendo, outros, porque ele enumera na primeira seção, aqueles que obtiveram grandes vitórias por meio da sua fé. Mas agora ele começa falando de outros, que apesar da sua fé, sofreram provações, escárnios, foram apedrejados, foram mutilados, foram cerrados ao meio, foram apedrejados. E isso não significa que eles não tiveram fé, mas eles tiveram uma fé para suportar ao máximo nível de perseguição, de afronta, de provação, por meio da sua fé no Senhor. Quantos me entendem? Diga glória a Deus. Então não significa que ter fé em Deus nos isenta de passar por provações e lutas. Não significa. Jesus nunca nos deixou enganado quanto a isso, ele mesmo disse em sua palavra, João 16,33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele disse isso em sua palavra, deixou essa verdade e esse fato bem claro na sua palavra. Então nós podemos experimentar momentos de tristeza, nós podemos experimentar momentos de luta intensa, momentos de desafios intensos, de provações intensas, mas nós não podemos em momento nenhum abandonar nossa fé, nós não podemos deixar a nossa fé, porque esse é o maior tesouro que nós temos aqui, queridos, é a nossa fé em Deus, é a nossa fé no Senhor. É um tripé, fé, esperança e um amor. Claro que o maior de todos é o amor, mas a fé e a esperança são extremamente necessários. Esse tripé, né, essas três partes, fé, esperança e amor, são fundamentos para que a gente possa vencer. Seja qual for a guerra, seja qual for a batalha, seja qual for a luta, seja qual for a adversidade. Diga glória a Deus, se você está entendendo. E aí diz assim, verso 39, ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, eles não tinham mau testemunho da fé, pelo contrário, eles tinham um bom testemunho da sua fé. O texto diz assim, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Aí você lendo esse texto diz assim, pastor, parece haver uma aparente contradição entre o versículo 39 e o versículo de número 33, porque no verso 33 diz assim, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, no plural, por meio da fé, alguns obtiveram as promessas, ou seja, as promessas pessoais que Deus lhes havia feito, as promessas pessoais que Deus lhes havia dado, eles alcançaram por meio da fé. As promessas pessoais. Só que cá no finalzinho, diz assim, verso 39, ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Não diz das promessas. De umas promessas. Algumas versões dizem obtiveram as promessas. Artigo definido. Então é uma promessa específica. Não eram as promessas pessoais que Deus lhes havia feito, mas uma promessa específica que Deus havia feito para todo o povo de Deus. Qual era essa promessa?
A promessa de que o Messias viria. A promessa de que o Redentor viria. A promessa de que Deus havia feito lá no início, lá em Gênesis. E que Deus foi repetindo essa promessa através dos seus profetas. De vários profetas, de Isaías, de Jeremias, do próprio Moisés, que diz: Deus levantará um profeta semelhante a mim. E Deus foi falando, não só em Gênesis, lá que Deus falou diretamente para a serpente, mas Deus continuou falando para o seu povo através de profetas, que o Messias viria. Então lá em Gênesis, Deus disse para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher. Mulher, você é inimiga do cão. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente, a sua descendência e o seu descendente. Este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então ali Deus estava prometendo, naquele texto Deus estava prometendo que viria o Messias. Era uma promessa que todos estavam aguardando, era uma promessa que todos estavam esperando. Mas os santos do Antigo Testamento, mesmo tendo fé, mesmo aguardando, mesmo esperando, mesmo ansiando por essa promessa de que o Messias viria, eles morreram sem ver essa promessa específica se cumprir. Vocês me entendem? Amém? Eles morreram sem ver essa promessa específica se cumprir. Qual a promessa? De que o Messias viria. De que o Messias viria. E aí o Messias veio. O Novo Testamento começa com a chegada do Messias, o nascimento do Messias, o nascimento do Senhor Jesus, sendo Deus se fazendo carne, se fazendo um de nós. Capítulo 1 de Mateus, a partir do verso 18, o Messias nascendo, tomando forma humana, crescendo entre nós, habitando entre nós, assumindo na cruz a nossa morte, assumindo na cruz os nossos pecados, assumindo na cruz as nossas maldades, as nossas mazelas, as nossas maldições, levando sobre si o castigo que nos traz a paz. E aí o texto diz assim, no verso de número 40, por que a promessa não se cumpriu, essa promessa específica não se cumpriu na vida deles? Não se cumpriu por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Amém? Nós vamos ter que dar um pause aqui na live, porque a bateria do celular não está suportando mais. Você que está assistindo em casa, que Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe o teu lar, e que você experimente salvação na sua casa, salvação na sua família, prosperidade, bênção do Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe, domingo tem mais. Shalom, shalom.